Olá, bom dia. Meu nome é Renata Antunes de Farias, RU 110 3478, curso Licenciatura em Pedagogia no Polo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e estou aqui com o meu sexto vídeo do estágio supervisionado do modo de extensão do ensino fundamental, o qual inicialmente eu estava falando sobre o autismo, né, e a escolarização inclusiva. Mas, como é um assunto muito vasto sobre o autismo, eu acabei nos demais vídeos abordando vários assuntos. E, especialmente no dia hoje, dia 2 de abril, eu vou trazer para vocês sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Exatamente, o dia de hoje, 2 de abril, completa 15 anos, está debutando, né, a criação dessa data, que foi criada, então, em 2 de abril de 2007, pela Organização, né, das Nações Unidas, a ONU, com o único propósito, né, de conscientizar a população sobre o transtorno, sobre a importância do diagnóstico precoce e as intervenções necessárias, o tratamento, né, para esse transtorno, a fim de diminuir, a fim de reduzir o preconceito, né, dos indivíduos portadores do transtorno do espectro autista. Justamente na nossa sociedade, pela ignorância, falta de conhecimento, e muitas vezes eu digo que pela ruindade também, né, do ser humano, porque muitos são ruins, né, são preconceituosos e eles gostam de vomitar, né, porque para mim vômito é tu elimina aquelas coisas ruins que tu tem, ou coloca para fora, eles vomitam esse preconceito. Então, principalmente, né, com indivíduos que possuem o transtorno do espectro autista, como eles têm esse comportamento diferente, né, com estereotipias, com a falta de habilidade da comunicação social, na sociedade, na nossa sociedade, pela ignorância, eles são rotulados de retardados mentais, né, doentes mentais, e não é legal. Eu, por muito tempo, acompanhei situações, né, de preconceito, piadinhas, e eu ficava quieta porque pensava assim, não é comigo, pra quê? E hoje eu levanto uma bandeira, né, pra isso. Não admito que falem perto de mim, até porque, como eu já falei e como várias pessoas sabem, todo o autista, especificamente eu tô falando sobre o autismo aqui, é um ser humano. Ele merece e deve ter o respeito, né? Pelas suas condições, suas neurotipicidades, assim como a família desse indivíduo também, né? Tem que ser respeitada, tem que ser acolhida. Mas enfim, né? Uma opinião minha e não vim falar agora sobre isso. Então, o autismo, ele é uma condição, né, de saúde, ele é um transtorno caracterizado pela falta, né, de habilidades sociais, por comportamentos repetitivos, fala, a comunicação não verbal. Nos vídeos anteriores eu já falei, né, sobre isso, que eles não usam a fala como ferramenta principal de comunicação. Eles preferem gestos, né, para essa troca de informações à comunicação. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico e mais cedo começarem as intervenções necessárias e adequadas, né, com esse indivíduo, melhor, né, vai ser para ele e para sua relação que ele vai ter com o mundo. Os portadores do TEA, eles devem
conquistar, eles podem conquistar, eles devem conquistar, assim como muitos já conquistaram, né, o seu lugar na sociedade, porque eles também têm habilidades, eles também têm talentos específicos, né, independente das suas peculiaridades, como eu falei, eles são seres humanos. E muitos, como também já falei, né, nos vídeos anteriores, eles podem se tornar profissionais ímpares, né, na sua área de conhecimento, na sua área de pesquisa, assim como a gente tem, né, muitos empresários, muitos cantores, muitos pianistas, muitos influencers digitais, profissionais de diversas áreas que possuem o transtorno, né? E a gente às vezes nem sabe, que até surpreende quando eu fui começar a fazer a pesquisa sobre o autismo e daí eu vi, né, alguns famosos ou ativistas, né, que possuem transtorno, eu, pá, que legal. Então, cada ser é um ser, independente de ter ou não, né, se desenvolvendo, tendo a oportunidade e o apoio necessário, né, é só benefícios. Os primeiros sinais, né, podem ser observados nos 3 primeiros anos de vida, né, de uma criança. Eles surgem como um sinal, como um aviso para os pais, né? O atraso da fala, a falta de interação, a preferência por brincar sozinho, movimentos repetitivos, a seletividade alimentar ou somente com certas texturas, determinada cor, determinado sabor, né? Então, quando a criança ela começa a apresentar esses sintomas, essas características, já serve um sinal de alerta que ele pode ter o autismo, né? Em crianças menores do que essa faixa etária de 3 anos, né, a gente pode observar a falta de contato visual com a mãe durante a amamentação, quando eles não atendem pelo seu nome, né, quando é chamado e eles não viram para observar quem está lhe chamando, não imitam gestos, tem estereotipias como o flapping, que é o balançar as mãos, né? Eu tenho um convívio com um autista que ele fica, né, assim, ou o rocking, né, o rocking, que é o balançar o tronco. Então, esses movimentos repetidos para se acalmar em situações de estresse, de nervosismo, de agitação, né? O andar na ponta dos pés, rodar, girar, o enfileirar, né? Minuciosamente, assim, eles têm aquela perfeição, né, dos objetos enfileiradinhos, né? A emissão de sons, independente, né? O tipo de som que eles emitem, são outros exemplos de estereotipias característicos do transtorno do espectro autista. Então, o diagnóstico do autismo, ele deve ser feito clinicamente, podendo ser realizado por neuropediatras ou psiquiatras infantis, e inclusive psicólogos e fonoaudiólogos também, né, podem ajudar a identificar o transtorno. O tratamento, ele exige intervenção terapêutica, né, e eu só vou ler porque eu nunca sei direitinho o nome, que é aplicado, né, para os especialistas para o tratamento do transtorno, é a análise do comportamento aplicada, assim como existem outras intervenções como o Denver e a terapia cognitivo-comportamental, que também podem ser aplicadas. Em muitos casos, realmente, quando há necessidade, há a introdução de medicações, né, que o médico ele vai saber se realmente é necessário e o tempo, né, que essa medicação deve ser introduzida, né, para o tratamento do autismo. A falta do tratamento, ela só vai acarretar, né, problemas de aprendizagem,
na comunicação, no trabalho, né? Porque, como a gente sabe, tem inúmeros autistas que podem levar uma vida próxima daquilo que a gente já falou sobre o que é o normal para nós, né? Dentro da sociedade. Então, essa falta de tratamento, a falta, né, do correto, do tratamento correto, a falta de estímulo só tem a prejudicar o desenvolvimento, né? Assim como o autista, a gente já falou e eu repito, né? Que nem todo ser humano é um autista, mas todo autista é um ser humano e desde criança tendo ou não, né, um transtorno, uma deficiência, ele precisa de estímulo, ele precisa de apoio, ele precisa de suporte, de acolhimento, de intervenção, se necessário, de medicação para se desenvolver, né? Então, quando tem essa rede de apoio, né, que tem acesso, que a gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? Mas quando tem, só traz benefícios para esse indivíduo, para ele e para quem convive com ele, pela essa facilidade dessa interação social, do poder se expressar de uma forma mais adequada, porque eu, na minha opinião, eu acho que deve ser horrível ele, vamos supor assim, estar sentindo uma dor e não poder se comunicar, né? Então isso pode disparar o gatilho de ter um comportamento agressivo, porque ele não sabe dizer, ele tá sentindo, mas ele não sabe dizer onde dói, o que dói, a intensidade que tá doendo e disparar, né, um comportamento, disparar grito, como, né, eu tenho, né, um caso bem do meu lado aqui sobre isso. Então, é horrível para uma pessoa não poder explicar, né, transmitir, expressar o que ela está sentindo, assim como para quem está no entorno dela não saber ajudar, então fica aquela angústia dos dois lados. Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, se tem, né, uma suspeita e mais cedo tu for procurar um médico, e em caso positivo, né, tu procurar o que é necessário fazer para já, a partir daquele ponto, auxiliar no desenvolvimento, melhor. Todo mundo só tem a ganhar. Então, né, te liga que o autismo não é uma doença, ele não é uma enfermidade, né? O cérebro da pessoa autista, ele só funciona de uma forma diferente, é um espectro, né? Isso significa que a pessoa autista, ela vai experimentar essas diferentes combinações dos traços autistas, como a gente já falou lá nos vídeos anteriores, né? Em diferentes intensidades, em diferentes graus. Então, não é chegar ali, tu tem autismo, eu vou te dar uma pílula e puf, sumiu, né? Não tem cura. Tu nasceu autista, tu vai ser autista para a vida inteira. Eu estou curado do autismo. Não, né? Então, os indivíduos, né, portadores do TEA, eles só têm a se beneficiar, tanto eles quanto quem está no seu entorno, quando eles têm o diagnóstico, o apoio para essas necessidades, né? Muitos vão ter necessidades específicas, eles vão ter esse acolhimento, o acolhimento, o apoio, as adaptações necessárias, né, para a melhora da sua qualidade de vida, o seu desenvolvimento de fala, mesmo que não seja, né, o verbal, mas ele poder se expressar de uma forma melhor para se comunicar, como a gente também já falou sobre isso, né? O atendimento às suas necessidades específicas. Depois, quando entra na idade escolar, a escola estar adaptada, com profissionais capacitados, com a parceria com a família, que aí a criança vai começar a conviver com outras crianças que não possuem o autismo, né? E poder se desenvolver, poder desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades, as suas potencialidades. Eu adoro muito usar essa palavra, potencialidade, eu acho fantástico, assim, né? E muitas vezes, como a gente já viu,
eles poderem entrar na vida adulta e levar uma vida próxima do que nós consideramos normal, que é poder ingressar numa faculdade, formar sua família, ter o seu emprego, né? É tudo uma questão dessa rede de apoio, do interesse, desculpa, da boa vontade, agora me fugiu as palavras, assim, não é também só boa vontade, porque muitas vezes tem famílias que têm a boa vontade, né, de intervir, de procurar ajuda e encontram dificuldades, mas enfim, eu espero que vocês entendam a minha lógica, assim, no sentido de que ter o apoio necessário, ter o estímulo necessário, né, para o desenvolvimento. Então, justamente por isso, né, foi criada essa data, né, há 15 anos atrás pela ONU, como uma forma de conscientizar a população de que o autista ele é um ser humano, ele pode ter as suas capacidades, suas habilidades, suas potencialidades, né, desenvolvidas com as intervenções, com o apoio para suas necessidades específicas, né, e evitar esse preconceito, parar com essa rotulação de que todos os indivíduos que têm certos comportamentos, né, serem taxados de retardados mentais. Então, é isso. Eu acho que eu falei demais e agora eu vou acabar enrolando. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, né? Te apoio, te acolho, te amo. Bom dia, filha. E eu queria finalizar esse vídeo fazendo um agradecimento especial para esses seres fantásticos, né, que eu tive e tenho a bênção de conviver. Que aí falam, né, o azul, o anjo azul, mas enfim, são seres de luz que eu falo na minha vida, que vieram me mostrar uma perspectiva, um novo olhar, né, sobre essa diversidade. Yasmin, João Pedro, Davi, Otávio, o Cauã, né, que eu falei que esses dois últimos são alunos da professora Catiele, que é a profissional com quem eu trabalho. O Davi é meu, né, eu gosto de falar, ele é meu aluno. Então, cada dia de convivência com eles é uma vitória, né, são traços que a gente percebe no desenvolvimento que para outros podem passar despercebido, mas para nós que estamos ali no dia a dia, a gente vê o quanto eles querem, né, dentro do seu mundo, dentro das suas necessidades, das suas dificuldades, eles estão se desenvolvendo, justamente por estarem, né, num ambiente diversificado. Que nem eu falei, a escola que eu trabalho, ela é cheia de estímulo, ela inclui em vez de excluir. Então, eles estão ganhando, né, ao estarem frequentando ali aquele ambiente, e nós, como professoras e como profissionais da área de educação, a gente também está ganhando pela bênção, pela oportunidade, pelo aprendizado de conviver com eles. Então, meu agradecimento especial, né, a essas crianças que eu tive e tenho a oportunidade de conviver, que me ajudam a me tornar um ser humano melhor, a tentar ser melhor a cada dia, né, a ver o mundo com outros olhos. Então, vou voltar aqui que eu me passei, né, confusão, coisas assim de pessoa que não sabe mexer no PowerPoint. Bom, vai ficar enrolado o vídeo ali, né? Então, vou virar o celular. Não, vou deixar assim. Ô, senhor. Coisas, né? O pessoal é manetão, assim, pra mexer no celular. Bom, enfim. Até o próximo vídeo, né? Desculpem a minha confusão. Um beijo.